segurança nos principais. Olá, sejam bem-vindos novamente ao meu canal do YouTube e eu já vou te pedindo, se você é instrutor de Pilates, está em formação ou já é formado e está se reciclando, se inscreve aqui no meu canal, clica no sininho, comenta, porque toda quinta-feira tem vídeo. Estamos na série do Pilates com Método e nesse terceiro episódio eu quero falar para vocês dos principais erros, os erros mais comuns que a gente tem e que não vai ter mais na hora do ensino de alguns exercícios, seja no solo ou equipamentos. Também quero falar como corrigir com segurança, mas principalmente com leveza nesse processo. Você já passou por alguma situação em que você está tentando ensinar o exercício para o aluno, mas ele não entende de jeito nenhum? Você já usou todas as suas estratégias e não foi coerente? Parece que a comunicação está estranha? Bom, esse vídeo é para você. E se você algumas vezes também já passou por situações em que você tenta passar o exercício para o aluno e explica, mas se sente até inseguro em explicar o próprio exercício e ele não consegue compreender também. Se você já passou por essa situação, fica aqui que vou ter dicas sobre esse processo. Os 4 erros que eu quero falar aqui para vocês, que são os erros mais comuns que eu observo na minha prática de estágio e até mesmo na formação de Pilates primeiro, muitos comandos, passar muitos comandos para o aluno. E independente se o aluno é iniciante ou avançado, às vezes o instrutor ele quer passar vários comandos e o aluno não sabe nem o que prestar atenção. Não sendo específico, o aluno fica perdido, ele não tem objetividade. Então parece que muitas vezes o professor quer falar, olha, contrai abdômen, respira, se concentra, olha essa perna, encaixa as escápulas e quando você vai ver, você não falou foi nada. Então, eu acho que o primeiro erro, e talvez o mais importante, seja esse de dar muitos comandos. O segundo é focar na estética e perder a função. Eu vejo muitos instrutores de Pilates passando exercício porque é bonito, porque é lindo, porque esteticamente é instagramável, mas esquece que naquela aula ele precisa também ter uma transformação, uma função motora, uma função na qualidade de movimento e inclusive da queixa que seu aluno trouxe. Então, fazer uma aula inteira só pensando nesses exercícios lindos, bonitos, com um ângulo melhor para tirar uma foto e vídeo e esquecer completamente daquilo que trouxe o aluno para aquele ambiente de Pilates. Terceiro, não escutar o corpo do aluno. Às vezes a gente ultrapassa ou superestima ou subestima o nosso aluno. A gente não observa dentro das suas capacidades que foram captadas na avaliação ou até no dia a dia mesmo da aula e acaba excedendo isso ou diminuindo isso. Então a gente não escuta, a gente não observa e quando a gente vai aplicar o exercício o aluno fala só isso, porque realmente ele pode mais. Ou então quando ele vai executar o movimento ele não tem nem condição de ficar naquela postura, quanto mais realizar o movimento. E o último, que é um dos erros que também eu observo bastante dentro do ambiente de Pilates, é não adaptar para o nível motor ou clínico do aluno. Eu vejo muito esse erro dentro dos estúdios de Pilates, onde muitas vezes o aluno ele não consegue fazer aquele movimento porque ele está sentindo dor ou porque não é o nível dele e o instrutor simplesmente não consegue adaptar a realidade dele, colocando um acessório para facilitar, mudando a postura, por exemplo, para facilitar a carga ou até mesmo ajustes de molas, enfim, os instrutores têm muito essa dificuldade e simplesmente desistem do exercício e mudam para o outro. Então eu vejo isso também como um erro muito comum. E como a gente pode corrigir com segurança, com clareza? Primeiro ponto, esteja em mente justamente o contrário do que eu acabei de falar. Esteja em mente como adaptar o exercício. Coloque o exercício em vários planos, em vários eixos, para você ter noção do que como fica fácil e como fica difícil. Segundo ponto, dê feedback ao aluno. Corrija o aluno, mas antes de mostrar o que ele pode melhorar, porque esse comando muda tudo, fale o que ele conseguiu, elogie o que ele já conseguiu com isso. Outro ponto de correção é você mostrar que o erro que ele fez
só foi um caminho, você vai corrigir mostrando um outro caminho, porque isso permite ele sair daquela zona de que ele errou e se frustrou para uma zona de que ele só explorou o corpo dele de forma diferente, talvez mais fácil, que foi a estratégia dele de facilidade. Nossa mente tem isso, vai fazer o que é mais tranquilo, o que é mais fácil, o que exige menos energia, inclusive. E o outro ponto de correção é você usar comandos verbais, utilizar a respiração a favor, os toques, o estímulo visual de você demonstrar também o exercício para ele. Afinal de contas, ele também precisa ter você como a referência. Um exemplo prático que eu trouxe aqui para vocês é a correção do spine stretch. Muitas pessoas acham que o spine stretch é um alongamento sem perder a consciência. Um exemplo prático que eu trouxe para vocês é o spine stretch. Muitas pessoas erram o spine stretch achando que é um alongamento, quando na verdade é uma mobilidade da coluna. Um exemplo prático que eu trouxe aqui é a realização do spine stretch. Um erro comum é as pessoas acharem que tem que alongar, quando na verdade é para mobilizar a coluna. Então, como a gente pode corrigir? Tocando no aluno para fazer o C da coluna, ou dando esse comando de C, ou fazendo uma simulação, uma analogia de que tem alguém ali empurrando o seu abdômen, enfatizando a respiração, acionando o comando de C, de curva e a coluna reta. Então, tudo isso pode ajudá-lo neste processo, mas você pode, antes de tudo, dizer para ele que realmente essa posição favorece o alongamento e que existe sim um exercício dessa maneira, mas no caso, o objetivo dessa proposta é a mobilidade. Então, o erro ele faz parte do processo de qualquer aprendizado, mas quando a gente corrige com empatia, isso transforma o Pilates. E se você gostou dessas dicas, espera só para você ver o 4º episódio do Pilates com Método na próxima quinta.